Como todos sabem, uma grande questão histórica é o que causou a Primeira Guerra Mundial. Já foram escritos dezenas de milhares de livros e artigos sobre por que isso ou aquilo foi a verdadeira causa da guerra. Por mais de um século, historiadores vêm tentando lidar com essa questão incrivelmente complicada e difícil. Mas apesar disso, ainda não há uma resposta amplamente aceita sobre o que causou a guerra. Agora, na minha opinião, o que todos esses historiadores erraram foi não perceber isso. A maneira correta de lidar com uma questão tão sutil e sensível é transformá-la em um vídeo de lista de níveis. Vídeos de lista de níveis ajudaram a esclarecer várias questões importantes da vida para muitos de vocês. Como, por exemplo, qual é a melhor fruta, qual é o pior superpoder para se ter, ou até mesmo uma pergunta que já tirou o sono de todos nós: qual é o melhor sanduíche de frango? E então hoje, com o enorme poder explicativo da lista de níveis para vocês, vamos responder de uma vez por todas aquela pergunta eterna: o que causou a Primeira Guerra Mundial? Para quem não conhece, vou explicar a premissa de um vídeo de lista de níveis. Algumas das causas potenciais da Primeira Guerra Mundial, que são frequentemente discutidas, e classificá-las com base em se eu acho que elas realmente causaram a guerra ou não. A classificação vai ser do nível S, que são coisas que eu acho que tiveram um papel crucial em causar a guerra, até o nível E, que são coisas que eu acho que não tiveram importância nenhuma. Então, primeiro vamos passar pelos candidatos. Essas são as causas potenciais que eu vou classificar. O primeiro é a corrida armamentista naval entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. O segundo é o ressentimento francês devido à perda da Alsácia e Lorena. O número 3 é o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. O número 4 é o fato de a Grã-Bretanha não deixar claro o que faria se uma guerra estourasse. O número 5 é o sistema de alianças que existia na Europa naquela época. O número 6 é as pessoas não perceberem ou não imaginarem o quão longa e sangrenta a guerra acabaria sendo. O número 7, esse provavelmente você não deve ter ouvido falar. É a ideia de que todos na época achavam que os atacantes tinham uma vantagem significativa no campo de batalha. O número 8 é o imperialismo do imperador da Alemanha, Guilherme II, e finalmente o número 9 é o declínio do Império Otomano. Então, essas são as coisas que vou considerar agora, antes de realmente mergulhar na classificação delas. Eu realmente acho que vale a pena fazer uma visão geral da história, como normalmente faço, só para deixar todo mundo por dentro. Muitos não vão precisar disso, então sintam-se livres para pular. Para quem quiser, segue um breve resumo dos eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1914, a Europa estava em paz e a guerra não parecia estar no horizonte. Havia, é claro, tensões entre vários países. Destaque para as tensões entre Áustria e Sérvia, com reivindicações opostas nos Balcãs. A Sérvia possuía um forte movimento nacionalista que buscava criar uma Sérvia maior, incluindo todos os sérvios étnicos da região. O Império Austro-Húngaro estava muito fraco e mal conseguia se manter unido. Muitos acreditavam que poderia se desintegrar a qualquer momento. Se isso ocorresse, a Sérvia queria conquistar o máximo de território possível e estava especialmente irritada com uma ação da Áustria. 6 anos antes, a Áustria estava administrando o território da Bósnia, que teoricamente fazia parte do incrivelmente fraco Império Otomano. Em 1908, o mundo ficou surpreso quando a Áustria-Hungria anexou a Bósnia, incorporando-a ao seu império. A Sérvia ficou indignada com isso, e alguns nacionalistas sérvios chegaram até a pedir guerra. As tensões persistiram, mas a Europa conseguiu se manter unida. Então veio o assassinato. Em 28 de junho de 1914, na Bósnia, um nacionalista sérvio assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso foi algo realmente enorme. Hoje, talvez um equivalente fosse o 11 de setembro. A Áustria ficou indignada com o assassinato de seu herdeiro, mas não sabia como reagir. Deveria declarar guerra à Sérvia ou agir de outra forma? A Alemanha, aliada da Áustria, prometeu apoiá-la em qualquer decisão. Já a Rússia, aliada da Sérvia, prometeu defender a Sérvia se a Áustria a atacasse. Eventualmente, a Áustria decidiu que enviaria um ultimato à Sérvia. A Sérvia deveria aceitar várias exigências humilhantes ou a Áustria invadiria.
No dia 23 de julho, quase 4 semanas após o assassinato, o ultimato foi enviado. Os sérvios aceitaram algumas condições, mas não todas, e 5 dias depois, a Áustria declarou guerra. No dia seguinte, bombardeou a capital sérvia. Ao mesmo tempo, a Rússia, temendo um ataque tanto da Áustria quanto da Alemanha, vinha preparando seu exército. Esse processo, conhecido como mobilização, foi extremamente provocativo para a Alemanha. Com medo de um ataque russo, a Alemanha emitiu ultimato, exigindo que a Rússia suspendesse a mobilização. A Rússia recusou e a Alemanha declarou guerra, iniciando o conflito entre as duas. Outra potência entrou, a França. A França, aliada da Rússia, precisou declarar guerra à Alemanha. Com a Alemanha ameaçada em 2 frontes, atacou a França buscando vitória rápida para depois focar suas forças na Rússia. Atacar a França exigia cruzar a Bélgica neutra, o que provocou a Grã-Bretanha. Após o avanço alemão pela Bélgica, a Grã-Bretanha declarou guerra. Então foi isso que aconteceu. Agora, antes de começar a realmente classificar todas as causas potenciais, quero falar um pouco sobre os critérios pelos quais vou avaliá-las. Essencialmente, o que é causalidade agora? Nem preciso dizer, essa é uma grande questão. É literalmente um campo inteiro da filosofia. Mas, para os propósitos deste vídeo, vou realmente avaliar as causas potenciais com base em 2 critérios. O primeiro é a simples pergunta: a Primeira Guerra Mundial teria acontecido se X, a suposta causa, não tivesse ocorrido? Acho que essa é a concepção mais simples e intuitiva do que é causalidade. Essencialmente, se a causa B, isso significa que B não teria acontecido se A também não tivesse acontecido. Outra coisa que vou levar em consideração é o quão próximo no tempo uma determinada causa estava do início da guerra. As coisas serão mais bem classificadas quanto mais próximas estiverem do início da guerra, e menos se tiverem ocorrido muito antes disso. Isso porque eu acho que quanto mais tempo algo aconteceu antes do início da guerra, mais eu acho que isso precisa ser considerado como algo já dado. Por exemplo, alguém pode dizer que as guerras napoleônicas ou a Paz de Westfália prepararam o terreno para a Primeira Guerra Mundial. O problema é que, voltando bastante no tempo, é preciso apenas aceitar essas coisas como dadas. Caso contrário, você acaba dizendo que o nascimento de Jesus ou o Big Bang causaram a Primeira Guerra Mundial. Embora seja verdade que a guerra não teria ocorrido sem o Big Bang, isso também não faz sentido. E não é nem um pouco interessante. Relacionado a isso, vou levar em consideração se é realmente possível imaginar uma causa potencial não acontecendo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial provavelmente não ocorreria se todos os homens fossem inerentemente bons e pacíficos. Isso pode ser verdade, mas o problema é que é tão fantasioso, está tão distante da realidade em que realmente vivemos, que não é interessante nem relevante. Comparando com o assassinato de Francisco Ferdinando, é fácil imaginar que isso não tivesse ocorrido. Tudo o que precisava acontecer era Francisco Ferdinando não sair de carro naquele dia. E por causa disso, vou dar uma nota mais alta. Então, com tudo isso esclarecido, vamos ao primeiro concorrente. Este é, claro, a corrida armamentista naval entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Esta é uma das causas mais famosas da lista. Lembro que foi um dos fatores que me ensinaram na escola. Primeiro, vamos falar sobre a corrida armamentista naval. Tenho certeza de que todos sabem que por muito tempo a principal potência naval do mundo foi a Grã-Bretanha. Isso foi realmente estabelecido após a Guerra dos 7 Anos, em meados de 1700, e então, por um século e meio, a Grã-Bretanha teve basicamente uma dominância indiscutível sobre os oceanos. No entanto, no início dos anos 1900, havia uma nova grande potência na Europa, a recém-unificada Alemanha. A Alemanha estava indo muito bem na época, tinha uma grande população, sua economia estava crescendo rápido e queria desafiar a supremacia naval da Grã-Bretanha. Normalmente, acredita-se que a corrida armamentista começou em 1906, quando a Grã-Bretanha construiu os HMS Dreadnoughts. E o motivo disso ter sido tão importante é que o Dreadnought foi essencialmente um grande salto à frente. Em termos de tecnologia, ele era muito mais rápido do que os navios anteriores e também tinha canhões mais potentes. E o efeito de tudo isso foi que todos os navios que vieram antes dele se tornaram obsoletos. Até mesmo a própria frota britânica ficou ultrapassada. Isso funcionou quase como um reinício do poder naval.
significava que, embora a Grã-Bretanha tivesse sua enorme frota de legado, isso agora não valia muito. Isso nivelou o campo de jogo e permitiu à Alemanha tentar desafiar a supremacia naval britânica, o que eles de fato tentaram. O governo alemão, na verdade, aprovou um total de 5 leis separadas para tentar aumentar sua construção naval, e isso com o objetivo explícito de competir com a Grã-Bretanha. Como é de se imaginar, isso era inaceitável para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha seguia o padrão de duas potências, ou seja, queria que sua marinha fosse tão forte quanto as duas maiores marinhas seguintes somadas. Obviamente, isso não era compatível com as novas ambições da Alemanha. A corrida armamentista começou por volta de 1906 e preocupou ambos os lados. Eles discutiam sobre isso em seus parlamentos, se tranquilizavam dizendo que iriam vencer. Só para te dar uma ideia de como isso soava, aqui está uma citação do secretário de Relações Exteriores britânico, Sir Edward Grey. Em 1907 ele disse: "Teremos 7 couraçados dreadnoughts em operação antes que eles tenham 1. Em 1910 eles terão 4 contra os nossos 7. Mas entre agora e então, há bastante tempo para construir novos, se eles começarem agora." A corrida armamentista durou de 1906 a 1912 e basicamente terminou porque a Grã-Bretanha venceu, e na verdade venceu com bastante facilidade. Ao olhar para esta tabela, você vê isso. Em 1914, na véspera da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tinha quase o dobro de couraçados e mais do que o dobro de pessoal em sua marinha. Então, voltando à questão de se a corrida armamentista naval causou a Primeira Guerra Mundial, é fácil ver como isso poderia ter sido uma causa potencial. A Grã-Bretanha e a Alemanha tinham essa rivalidade, que piorou significativamente a relação entre elas. Então, quando surgiu a oportunidade de entrar em guerra uma com a outra, elas aproveitaram para resolver suas diferenças. Então, isso funciona como uma teoria? Na minha opinião, embora seja famosa, a teoria da corrida armamentista naval apresenta grandes problemas sobre o início da Primeira Guerra Mundial. A corrida armamentista já havia terminado quando começou a Primeira Guerra Mundial. Para reforçar, achei um clipe antigo do historiador Neil Ferguson explicando por que ele não considera essa uma boa teoria. É muito comum argumentar que a Guerra de Frostborg se deve à construção de uma marinha alemã. Isso é um mito, pois a corrida armamentista naval já havia terminado em 1912, quando os alemães perceberam que não podiam competir financeiramente com o programa britânico de construção de couraçados. Esse é um problema dessa ideia, já que a corrida armamentista naval terminou 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Acho que um problema ainda maior com essa teoria é que, se a Primeira Guerra Mundial foi causada pela rivalidade entre Grã-Bretanha e Alemanha, e pelo desejo de guerra entre elas, era de se esperar. Na crise de julho, com a guerra se aproximando, seria de se esperar que Grã-Bretanha e Alemanha estivessem dispostas a lutar entre si. Você esperaria que eles estivessem impulsionando a escalada e falando sobre como seria ótimo poderem derrotar um ao outro. O problema é que, analisando o que ocorreu na crise de julho e o que britânicos e alemães diziam, não vemos nada disso. A meu ver, ocorre o oposto ao analisarmos inicialmente o que os britânicos diziam e faziam. Durante a crise de julho, a Grã-Bretanha buscava reduzir a tensão e queria levar a situação a uma conferência de paz. Agora, há inúmeras citações de autoridades britânicas mostrando o quanto eles queriam evitar que a guerra acontecesse. Vou citar apenas algumas. Esta é do primeiro-ministro Herbert Asquith. Ele disse: "Estamos a uma distância mensurável ou imaginável de um verdadeiro Armagedon." Então, alguns dias depois, enquanto a Alemanha invadia a Bélgica, ele disse: "Toda a perspectiva me enche de tristeza. Estamos na véspera de coisas horríveis." Na verdade, Asquith ficou tão abalado com tudo o que estava acontecendo que, em certo momento, ele realmente caiu em lágrimas. Também é muito importante lembrar que, até o último minuto, os britânicos planejavam não se envolver na guerra. Então, aqui vai outra citação de Asquith. Ele disse: "Felizmente, parece não haver motivo para que sejamos mais do que meros espectadores." Então, espero que concorde que isso contradiz totalmente a ideia de que a corrida armamentista
elevou tanto as tensões que a Grã-Bretanha quis entrar em guerra com a Alemanha. Agora, vamos dar uma olhada no que os alemães estavam dizendo e ver se eles estavam ansiosos para entrar em guerra contra os britânicos. Bem, aqui novamente, eu diria que eles absolutamente não estavam. Na verdade, durante toda a crise de julho, uma das maiores preocupações dos alemães era o risco de guerra com a Grã-Bretanha. E eles falaram muito sobre maneiras de manter a Grã-Bretanha fora da guerra. Então, vou citar apenas algumas frases para apoiar isso. Aqui está uma do chanceler alemão, basicamente. Pouco antes da guerra, ele pediu à Áustria e à Hungria que aceitasse a mediação com a Sérvia, pois temia um conflito com a Grã-Bretanha. Ele disse: "Estamos à beira de uma conflagração em que a Inglaterra estaria contra nós. A Alemanha, como resultado da hostilidade da Inglaterra, teria que suportar o peso principal dos combates. Os alemães tentaram ativamente convencer os britânicos a não se envolverem. Então, por exemplo, no dia 29 de julho, o chanceler disse ao embaixador alemão para dizer aos britânicos que, se eles permanecessem neutros, a Alemanha não tentaria tomar nenhum território da França caso vencessem a guerra. Ele disse: "Podemos assegurar ao gabinete inglês, pressupondo sua neutralidade, que mesmo no caso de uma guerra vitoriosa, não buscaremos nenhum engrandecimento territorial na Europa às custas da França." Como pode ver, os alemães queriam manter a Grã-Bretanha fora da guerra. Claro, o que realmente fez com que a Grã-Bretanha entrasse na guerra foi a Alemanha invadindo a Bélgica. E o que é realmente fundamental aqui é que, mesmo enquanto os alemães estavam no processo de invadir a Bélgica, eles ainda estavam tentando convencer os britânicos a não se envolverem. O embaixador alemão foi instruído a dizer ao governo britânico que a Alemanha não tinha planos de anexar o território belga e que eles estavam apenas invadindo a Bélgica, porque eles achavam que a França estava planejando invadi-los, então não tinham escolha. Outra evidência de que os alemães não queriam lutar contra os britânicos é algo sobre o qual vou falar mais adiante. Houve um momento em que os alemães pensaram em fazer um acordo. Não atacariam a França e, em troca, Grã-Bretanha e França ficariam neutras. Em certo momento, eles pensaram erroneamente que os britânicos haviam concordado com o acordo. Quando a notícia chegou a Berlim, comemoraram e ficaram eufóricos. Resumindo, os alemães não queriam lutar contra os britânicos. Espero que concorde. Isso não condiz com a ideia de que Grã-Bretanha e Alemanha estavam desesperadas para entrar em guerra, por causa da grande rivalidade que surgiu devido à corrida armamentista naval. Dito isso, existe uma possível forma da teoria da corrida armamentista naval fazer mais sentido. E isso é que, ao invés de dizer que ela causou diretamente a Primeira Guerra Mundial, nós dizemos que o que ela fez foi esfriar as relações entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, o que significou que, após o assassinato durante a crise de julho, eles estavam muito menos capazes de resolver a situação pacificamente e de diminuir a tensão. Então, para tentar descobrir se essa ideia tem algum mérito, acho que vale a pena perguntar como eram as relações entre a Grã-Bretanha e a Alemanha antes de começar a corrida armamentista naval? A resposta é que elas eram muito boas naquela época. Isso pode parecer contraditório, pois Grã-Bretanha e Alemanha depois lutaram 2 guerras mundiais uma contra a outra. No entanto, há boas citações que sustentam isso. Aqui está uma de um homem chamado Joseph Chamberlain, que era o secretário de Estado britânico para as colônias em 1899. Ele disse: "A aliança natural é entre nós e o grande império alemão." Chamberlain basicamente queria uma aliança com a Alemanha para conter a expansão francesa e russa na China. As relações eram boas, mas quando os alemães fortaleceram sua marinha, isso esfriou imediatamente os laços entre Grã-Bretanha e Alemanha. Então, por exemplo, em 1902, o primeiro Lorde do Almirantado disse ao primeiro-ministro britânico: "Quanto mais se examina a composição da nova frota alemã, mais claro fica que ela foi projetada para um possível conflito com a frota britânica." Então, como você pode ver, a corrida armamentista naval definitivamente prejudicou as relações entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Não o bastante para fazê-los querer a guerra, mas suficiente para dificultar que impedissem a guerra em 1914. Acho que, se as relações tivessem permanecido tão boas quanto eram antes, há uma boa chance de que os 2 países teriam conseguido diminuir as tensões durante a crise de julho. No geral,
Acho que o efeito da corrida armamentista naval é muito bem resumido por este trecho da historiadora Margaret Macmillan. A decisão do governo alemão, na minha opinião, é muito importante. De começar a construir uma grande marinha, de começar a construir grandes couraçados, de, na prática, desafiar os britânicos por sua dominação dos mares. E os alemães podiam dizer o que quisessem. Que eles estavam apenas construindo uma marinha para proteger seu próprio comércio, que estavam construindo uma marinha para que pudessem construir um império colonial. Mas a geografia fazia com que essa marinha saísse do Báltico, ou, quando o canal de Kiel foi aberto, saísse diretamente em direção à Grã-Bretanha. Por isso, havia grande preocupação na Grã-Bretanha sobre o significado disso. O almirante Tirpitz, que presidiu a enorme expansão naval, argumentava que construir uma grande marinha forçaria os britânicos a se tornarem amigos da Alemanha. Essa era a teoria do risco de Tirpitz. Construiríamos uma marinha tão forte que os britânicos evitaram nos enfrentar. Nossa marinha provavelmente nunca será tão grande ou equivalente à britânica. Mas como a Grã-Bretanha tem outros inimigos, se enfrentarem a marinha alemã, ao fazer isso, ela se enfraquecerá a tal ponto que ficará à mercê das marinhas francesa, americana, italiana, possivelmente até mesmo da austro-húngara ou da japonesa. E assim Tirpitz argumentou, e seu mestre Guilherme II parece ter concordado com ele. Forçaremos os britânicos a serem nossos amigos ao construir uma grande marinha e mostrar que precisam de nós. Eles precisam nos dar carta branca para construir um império colonial e talvez no continente. Na verdade, foi um erro de cálculo muito grave. Porque o que os britânicos fizeram foi decidir, antes de tudo, superar os alemães na construção naval. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eu diria que, por volta de 1910, os britânicos já tinham vencido a corrida naval. Mais importante, isso os convenceu de que precisavam buscar amigos mais próximos, não aliados. E assim, em 1904, os britânicos resolveram suas questões coloniais pendentes com os franceses e formaram a Entente Cordiale. Como você vê, a corrida armamentista naval impactou a geopolítica da época. Isso fez com que a Grã-Bretanha se afastasse mais dos alemães e, portanto, se aproximasse dos franceses. Dito isso, para mim, esse é um mecanismo bastante indireto pelo qual isso contribuiu para a Primeira Guerra Mundial. Então, chegando ao ranking, onde vamos colocar a corrida armamentista naval na nossa lista de níveis? Bem, isso pode ser controverso, mas acho que vou dar um C agora. A corrida armamentista naval contribuiu para o clima geopolítico que levou à Primeira Guerra Mundial. No fim, a Primeira Guerra Mundial não começou como um conflito entre Grã-Bretanha e Alemanha. Ela começou, como todos vocês sabem, nos Balcãs, e Grã-Bretanha e Alemanha foram muito envolvidas nisso, e no caso da Grã-Bretanha, muito contra a sua vontade. Por esses motivos, vou dar um C. Não acho que a corrida armamentista naval mereça tanta atenção quanto recebe. É uma das causas mais conhecidas da Primeira Guerra Mundial, mas realmente não entendo por que recebe tanta atenção. Agora, para o nosso segundo candidato, Alsácia e Lorena, essa é outra daquelas ideias realmente famosas que são frequentemente discutidas. Então, o que eram Alsácia e Lorena? Bem, elas são basicamente duas regiões na fronteira entre França e Alemanha, e por muito tempo, tanto a França quanto a Alemanha reivindicaram esses territórios como seus. Inicialmente, elas eram francesas. Os franceses, na verdade, as adquiriram por volta dos anos 1700 e nos anos 1800, elas estavam bem firmemente sob controle francês. No entanto, muitas das pessoas nessas regiões falavam alemão e tinham tradições alemãs. E por isso a Alemanha queria que Alsácia e Lorena fizessem parte da sua nação. Tudo isso chegou ao auge na Guerra Franco-Prussiana de 1870. A Guerra Franco-Prussiana foi muito importante e será mencionada algumas vezes neste vídeo. Então, achei que seria bom falar um pouco sobre isso agora, para quem não está familiarizado. Ela estourou em 1870, ou seja, apenas 44 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Por causa disso, a Guerra Franco-Prussiana estava muito presente na mente das pessoas quando a Primeira Guerra Mundial começou. A guerra começou basicamente porque a Prússia, liderada por Otto von Bismarck, queria provocar uma guerra com a França, porque isso ajudaria ele a unificar todos os pequenos estados germânicos em um grande estado, a Alemanha. Bismarck foi bem-sucedido em provocar a guerra e a Prússia acabou vencendo o conflito, o que levou à unificação da Alemanha. Agora, o que realmente importa para o que estou falando agora é isso. Após a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha tomou a Alsácia e a Lorena da França,
como parte do Tratado de Paz que encerrou a guerra. Como pode imaginar, isso foi um ponto delicado para os franceses. A Alsácia e a Lorena eram deles há séculos, e eles acabaram de perdê-las para essa Alemanha recém-unificada. Agora, voltando ao início da Primeira Guerra Mundial, é fácil ver como a Alsácia e a Lorena poderiam ter contribuído para o início da guerra. A ideia seria que a França estava amarga e ressentida por ter perdido esses territórios, e por isso estava ansiosa para entrar em guerra com a Alemanha para recuperá-los. Então, primeiro vou tentar defender essa teoria. Uma coisa que essa teoria realmente tem a seu favor é que os franceses realmente estavam muito amargurados por terem perdido a Alsácia-Lorena. Consegui encontrar várias evidências para apoiar isso. Por exemplo, um ministro das Relações Exteriores francês era tão obcecado pela Alsácia-Lorena que sua família evitava mencionar o assunto perto dele. Além disso, consegui encontrar um ótimo artigo que foi publicado em 1914 na revista Atlantic. O artigo basicamente retrata uma França que absolutamente não superou a perda desses territórios. Nas palavras do artigo, os franceses sentiam medo e ódio ao pensar na perda da Alsácia e Lorena. Em determinado momento, o artigo diz que o patriotismo emocional da França ansiava por vingança. Em outro momento, o artigo afirma explicitamente que os franceses aguardavam, entre aspas, uma guerra de vingança ou uma guerra de honra que traria de volta à França suas filhas sequestradas? Então, lendo tudo isso, parece absolutamente inegável que, com certeza, a perda da Alsácia e Lorena teria desempenhado um grande papel no início da Primeira Guerra Mundial. Porém, essa teoria apresenta um grande problema, semelhante ao da teoria da corrida armamentista naval. Se a França realmente quisesse entrar em guerra com a Alemanha para recuperar esses territórios, isso era esperado. Durante a crise de julho, a França parecia agressiva, interessada em guerra e talvez até invadisse a Alsácia-Lorena. No entanto, quando olhamos para o que realmente aconteceu durante a crise de julho, isso definitivamente não é tudo o que vemos. Na verdade, na minha opinião, quando olhamos para o comportamento dos franceses durante a crise de julho, me parece que eles estavam absolutamente desesperados para evitar a guerra. Agora, eu já abordei isso em outros vídeos. A maioria das citações que encontrei durante a crise de julho indica que os franceses realmente não queriam uma guerra. Na verdade, algumas das melhores citações que mostram isso são, na verdade, de alemães. Então, por exemplo, o embaixador alemão na França disse: o primeiro-ministro francês não deseja abandonar a esperança de manter a paz, que é profundamente desejada. Aqui está outra citação de outro oficial alemão. Ele escreveu: até o último momento tive a impressão de que o governo francês queria evitar a guerra a qualquer custo. Agora, algo bastante notável sobre essa citação é que ela foi escrita em 4 de agosto, depois que a guerra já havia começado. Então acho que isso realmente mostra como os franceses eram contra a guerra até o último minuto. Outra citação é do enviado alemão de Baden, uma das províncias alemãs. Ele escreveu: os franceses agora realmente não desejam guerra sob nenhuma circunstância. Na verdade, eles realmente temem isso por causa de sua situação financeira desesperadora e talvez também por motivos militares. É por isso que eles estão movendo todas as alavancas em São Petersburgo para exercer uma influência moderadora lá. Ele comenta sobre os franceses tentando influenciar os russos a reduzir a tensão. Continuando a citação, se o governante amante da paz e seu ministro das Relações Exteriores conseguirão manter o controle contra as correntes pan-eslavas, é algo que ninguém pode prever. Então, como você pode ver, essas 3 citações sugerem fortemente que os franceses queriam evitar a guerra. Agora, outra evidência muito boa de que os franceses não queriam guerra vem, na verdade, do comportamento do primeiro-ministro francês quando ele foi à Rússia. Para quem não sabe, durante a crise de julho, líderes franceses foram a São Petersburgo encontrar os russos. E lá eles decidiram o que fariam sobre toda a situação. Quando estavam lá, o primeiro-ministro francês sofreu um colapso nervoso devido à ansiedade diante da possibilidade de guerra. Tudo isso está detalhado no livro de Christopher Clark, Sonâmbulos. Aparentemente, em certo momento, o primeiro-ministro francês estava sentado ao lado do czar russo e estava em um estado tão crítico que não conseguia responder a nenhuma pergunta que lhe faziam.
Um pouco mais tarde, após o almoço, enquanto o czar russo e o presidente francês ouviam uma banda militar, o primeiro-ministro francês estava distante, sozinho, falando consigo mesmo. Tanto que as pessoas realmente perceberam isso. Outro indício de que os franceses não queriam guerra é que só mobilizaram seu exército bem tarde. Na verdade, o chefe do Estado-Maior francês estava desesperado, porque ele achava que estavam perdendo muito tempo e isso os colocaria em grande desvantagem em relação à Alemanha. Eventualmente, o governo francês concordou em mobilizar, mas mesmo assim exigiu que as tropas francesas permanecessem a 10 quilômetros da fronteira alemã. Na minha opinião, isso prova claramente que os franceses não queriam a guerra. Eles estavam literalmente comprometendo sua capacidade de lutar uma guerra para evitar provocar os alemães. A ordem deveria ser cumprida de forma extremamente rigorosa, a ponto de qualquer soldado que a desobedecesse correr o risco de ser levado à corte marcial. Então vou ler um trecho do que a ordem realmente dizia. Dizia o seguinte: nenhuma patrulha, nenhum reconhecimento, nenhum posto, nenhum elemento de qualquer tipo pode ir para leste da referida linha. Quem cruzar essa linha estará sujeito à corte marcial, e só no caso de um ataque em grande escala será possível transgredir essa ordem. Agora, para mim, isso é meio que o prego no caixão para toda essa teoria da Alsácia e Lorena. Se a França quisesse guerra com a Alemanha para recuperar esses territórios, teria agido de forma oposta. O que fariam, certamente, seria invadir, não recuar as tropas. Por isso, para mim, essa teoria não funciona como possível causa da Guerra Mundial. O ressentimento francês sobre Alsácia e Lorena realmente influenciou o cenário geopolítico antes da Primeira Guerra Mundial. Você poderia argumentar que, se a Alemanha não tivesse tomado a Alsácia e Lorena, e a França não tivesse esse ressentimento, essa amargura, então as relações entre os dois poderiam ter sido melhores. Talvez eles pudessem ter trabalhado juntos para reduzir as tensões na crise de julho. Agora, é claro que as relações entre as duas nações eram muito tensas, e isso se devia em grande parte à Alsácia e Lorena. Ainda assim, não considero isso uma causa convincente para uma guerra mundial. Quero dizer, até aquele ponto, França e Alemanha tiveram uma relação tensa por décadas, sem que isso levasse a uma guerra mundial. E, mais importante ainda, quando a possibilidade de guerra surgiu na crise de julho e a França teve a oportunidade de tentar recuperar esses territórios, ela absolutamente não quis aproveitá-la. Então, chegando ao ranking, acho que vou ter que colocar esse aqui no nível D. Certo, então, passando para o número 3, o assassinato de Franz Ferdinand. Agora, inicialmente, esse aqui pode parecer que, obviamente, deveria estar no nível S, afinal de contas. O assassinato de Franz Ferdinand causou diretamente a crise de julho e a escalada para a Primeira Guerra Mundial. Se Franz Ferdinand não tivesse sido assassinado, a Primeira Guerra Mundial não teria ocorrido, então isso deveria estar no nível S agora. Essa linha de raciocínio parte da grande suposição de que, sem o assassinato de Franz Ferdinand, a Primeira Guerra Mundial não teria ocorrido. No entanto, precisamos considerar a possibilidade de que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial poderia muito bem ter acontecido, mesmo que Franz Ferdinand nunca tivesse sido assassinado. Isso poderia ter ocorrido meses ou anos depois por outro motivo. Afinal, todos os fatores maiores e mais estruturais que levaram à guerra ainda estariam presentes. Agora, se for o caso de que a Primeira Guerra Mundial sempre iria acontecer, então, na verdade, o assassinato de Francisco Ferdinando essencialmente não importou muito. Foi o gatilho da Primeira Guerra Mundial na nossa linha do tempo, mas no fim, isso é insignificante. A guerra provavelmente ocorreria mesmo sem o assassinato de Francisco Ferdinando. Por isso, precisamos discutir se ela era realmente inevitável. Agora, é claro que essa é uma pergunta impossível de responder de forma conclusiva. No entanto, existe uma maneira muito valiosa de abordarmos essa questão. Isso é analisar momentos em que a Primeira Guerra Mundial quase começou, mas não ocorreu. Em particular, acho que seria bom dar uma olhada na crise da Bósnia de 1908 e nas guerras dos Balcãs de 1912 e 1913. Então, vou apenas lembrar rapidamente a todos o que foram esses eventos. A crise da Bósnia de 1908
foi basicamente porque a Áustria-Hungria anexou a Bósnia. Até aquele momento, a Bósnia era oficialmente parte do Império Otomano, mas era administrada pela Áustria-Hungria. Então, em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia, incorporando-a formalmente ao seu império. Então, por que isso foi algo tão importante? Bem, porque isso deixou a Sérvia muito irritada. Os sérvios ficaram chateados porque queriam que a Bósnia se tornasse, no final das contas, parte de algo como uma grande Sérvia, algo como a Iugoslávia. Na verdade, os sérvios ficaram tão enfurecidos com a anexação que muitos líderes sérvios da época chegaram a pedir guerra. Então, por exemplo, em um comício com 20 mil pessoas em Belgrado, um líder político exigiu que a Sérvia lutasse até a morte para impedir a anexação. Ele disse: "Nós lutaremos até sermos vitoriosos, mas se formos derrotados, seremos derrotados, sabendo que demos nosso maior esforço e que temos o respeito não só de todos os sérvios, mas também de toda a raça eslava." Agora, esse tipo de tom estava longe de ser excepcional. Outras pessoas estavam fazendo discursos muito semelhantes. Por exemplo, o príncipe herdeiro fez um discurso para uma multidão de cerca de 10 mil pessoas, onde disse que ele pessoalmente lideraria uma intervenção militar na Bósnia. Ele disse: "Estou extremamente orgulhoso de ser um soldado, e eu teria orgulho de ser aquele que lidera vocês, o povo sérvio, nesta luta desesperada de vida ou morte, pela nossa nação e pela nossa honra." Então, como você pode ver, havia uma verdadeira febre de guerra naquela época de qualquer forma. No final, a Sérvia não entrou em guerra, mas isso só aconteceu porque não tinha o apoio da Rússia. Acredito que, com o apoio da Rússia, uma grande guerra poderia ter começado naquela época. Então, essa foi a crise da Bósnia. Agora, um breve panorama das guerras dos Balcãs. A Primeira Guerra dos Balcãs foi basicamente um monte de países balcânicos lutando contra o Império Otomano para reduzir sua influência na região. Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro se uniram para lutar contra os otomanos e basicamente expulsá-los dos Balcãs. Essa coalizão, que era chamada de Liga Balcânica, foi bem sucedida, e ao final da Primeira Guerra dos Balcãs, os otomanos ficaram com quase nenhum território nos Balcãs. No entanto, após o fim dessa guerra, houve discordância sobre como dividir as terras que haviam sido tomadas dos otomanos. E isso então levou à Segunda Guerra dos Balcãs. Basicamente, a Bulgária queria mais território do que havia recebido após a Primeira Guerra dos Balcãs e decidiu entrar em guerra contra seus antigos aliados, a Sérvia e a Grécia. No final, a Bulgária foi derrotada e perdeu uma quantidade considerável de território. A questão agora é: quão próximas as guerras dos Balcãs chegaram de se tornar algo como a Primeira Guerra Mundial? Bem, eu acho que houve um incidente em particular em que eles chegaram realmente muito perto. O que aconteceu foi que, durante a guerra, a Sérvia ocupou alguns territórios no norte da Albânia. Então, quando as guerras terminaram, eles nunca se retiraram desses territórios. Apesar da pressão internacional, isso era inaceitável para a Áustria-Hungria. No final, em outubro de 1913, os austríacos enviaram um ultimato aos sérvios exigindo que retirassem suas forças do norte da Albânia. Se os sérvios não obedecessem, os austríacos declarariam guerra. O resultado foi muito parecido com o que aconteceu na crise da Bósnia de 1908. A Sérvia não tinha o apoio da Rússia e, por isso, foi forçada a recuar. Tenho certeza de que você está percebendo um padrão, que é o fato de haver essas disputas repetidas entre a Sérvia e a Áustria-Hungria. E cada vez elas são como uma faísca que não pega fogo, até que finalmente pega. Na crise da Bósnia de 1908, a Sérvia não recebe o apoio da Rússia e por isso recua. Após as guerras dos Balcãs, surge nova disputa e sem apoio russo, a Sérvia recua. Então, em 1914, após o assassinato, há uma diferença crucial. A Sérvia recebe o apoio da Rússia. E isso, é claro, leva à espetacular escalada para a Primeira Guerra Mundial agora. Houve também um terceiro episódio relevante em que a Primeira Guerra Mundial quase começou: a crise marroquina. Falarei mais sobre isso depois, então não entrarei em detalhes agora. Foi outra ocasião em que a Primeira Guerra Mundial quase começou. Agora precisamos voltar à questão de a Primeira Guerra Mundial ter sido inevitável. Acredito que todas essas crises indicam que a guerra provavelmente teria estourado de qualquer forma.
Esses pontos de tensão continuavam acontecendo, aconteciam regularmente e poderiam ter continuado a acontecer. Era só questão de tempo até que um deles iniciasse uma grande guerra. No fim das contas, só é possível ter um certo número de quase acidentes antes de acontecer uma tragédia fatal. Além disso, acho que vale ressaltar que teria sido possível uma grande guerra começar sem que ela se iniciasse nos Balcãs. Obviamente, os Balcãs eram uma região muito instável, então sempre foi muito provável que fosse o gatilho para uma guerra. Mas vale lembrar que muitas outras nações tinham relações ruins na década de 1910. Falei antes sobre as relações ruins entre França e Alemanha pela Alsácia-Lorena e entre Grã-Bretanha e Alemanha devido à corrida naval. Rússia e Áustria também tinham relações ruins devido a reivindicações conflitantes nos Balcãs. Mesmo Itália e Áustria-Hungria, apesar de aliadas, disputavam territórios. Meu ponto é que havia várias outras formas de a Primeira Guerra Mundial começar. No geral, é impossível saber se a Primeira Guerra Mundial teria ocorrido. Eu acho que teria acontecido mesmo sem o assassinato, mas para mim é mais ou menos 60-40 a favor de que teria acontecido, mesmo se o assassinato não tivesse ocorrido. Eu realmente acho muito fácil imaginar alguma outra crise escalando de forma semelhante ao que vimos em 1914, quando penso na Sérvia e na Áustria, tendo essas disputas repetidas vezes, me parece que era só uma questão de tempo. Agora, para concluir e voltar à questão do impacto do assassinato de Francisco Ferdinando na guerra, acredito que isso deve ter um peso significativo. Foi o estopim, foi a causa mais direta e identificável da guerra. Outra coisa que essa teoria tem a seu favor é que é muito fácil imaginar o assassinato não tendo acontecido. Tudo o que precisava acontecer era Franz Ferdinand decidir que não queria sair em seu carro conversível naquele dia. Dito isso, eu realmente acho que é mais provável do que não que a guerra teria acontecido mesmo sem o assassinato. E por esse motivo vou diminuir um pouco a nota. No geral, acho que vou dar um A para essa. Agora, para o número 4, a Grã-Bretanha não deixou claro o que iria fazer. Então, a ideia aqui é bem simples. Antes da guerra, a Grã-Bretanha não deixou claro que se envolveria caso uma guerra começasse. Os alemães, os franceses, os russos, nenhum deles sabia o que a Grã-Bretanha iria fazer. Agora, o motivo pelo qual a Grã-Bretanha importava tanto é que ela era o império global, era a superpotência mundial. Na época, ela tinha domínio total sobre os mares, o que significava que, se entrasse em guerra contra a Alemanha, haveria inevitavelmente um bloqueio naval. Foi exatamente isso que ocorreu e foi crucial para o fim da guerra. Havia uma situação em que ninguém sabia o que a Grã-Bretanha faria, e por isso todos mantinham esperança. Eles podiam se enganar pensando que a Grã-Bretanha faria o que eles queriam. França e Rússia podiam ter esperança de que a Grã-Bretanha iria entrar na guerra ao lado delas, enquanto a Alemanha e a Áustria conseguiam se convencer de que a Grã-Bretanha ficaria fora da guerra. A ideia é que se a Grã-Bretanha tivesse declarado claramente suas intenções, as chances de guerra teriam diminuído. Se tivesse declarado claramente que iria se envolver e entrar em guerra contra os alemães, isso poderia ter feito com que os alemães tivessem mais chances de recuar. Se a Grã-Bretanha tivesse deixado claro que não participaria, França e Rússia poderiam ter mais chances de recuar. A Grã-Bretanha não foi clara, então nenhum lado recuou. Primeiro, vamos falar sobre os pontos positivos dessa teoria. Eu realmente acho que as premissas estão corretas. Acredito que a Grã-Bretanha realmente não foi clara sobre suas ações e outras nações também estavam confusas quanto ao que ela faria. Primeiro, é importante notar que nem os próprios líderes britânicos tinham clareza sobre o que queriam fazer. Durante a maior parte da crise de julho, eles planejavam não entrar na guerra. Por exemplo, aqui está uma citação do primeiro-ministro Asquith, que disse: "Felizmente, parece não haver razão para que sejamos mais do que meros espectadores." Esse era o sentimento durante toda a crise de julho. Na verdade, na reunião final em que os líderes britânicos decidiram que iriam se envolver na guerra. Eles realmente foram para essa reunião pensando que não iriam, e foi somente durante a reunião que mudaram de ideia. Então, os britânicos não tinham clareza nem para si mesmos sobre o que queriam fazer, mas também não eram claros para outras nações,
e, na verdade, acabaram enviando mensagens contraditórias para elas. Por exemplo, no dia 27 de julho, apenas alguns dias antes do início da guerra, o secretário de Relações Exteriores britânico, Edward Grey, disse ao embaixador austríaco que a Grã-Bretanha se envolveria apenas para depois dizer ao embaixador francês Paulo Cambon que não se envolveriam. Nem preciso dizer que, com a Grã-Bretanha agindo dessa forma, as outras nações acabaram ficando confusas sobre o que ela iria fazer. E talvez o melhor exemplo disso seja um episódio bastante farsesco que aconteceu justamente na véspera da guerra, em 1º de agosto. Naquele momento, os alemães realmente esperavam conseguir fazer um acordo com os britânicos. Assim, Grã-Bretanha e França ficariam neutras e a guerra ocorreria no leste. No dia 1º de agosto, o ministro das Relações Exteriores britânico se reuniu com o embaixador alemão e houve um grande mal-entendido. Basicamente, o secretário de Relações Exteriores britânico deu a entender ao embaixador alemão que, se a Alemanha se comprometesse a não atacar a França, a Grã-Bretanha permaneceria neutra e também garantiria a neutralidade francesa. Garantia que a França não invadiria a Alemanha, o que foi uma ótima notícia para os alemães. O embaixador alemão enviou um telegrama para Berlim para contar o que acabara de ouvir, dizia o telegrama. Isso parece significar que, caso não ataquemos a França, a Inglaterra também permaneceria neutra e garantiria a passividade da França. Vou saber os detalhes esta tarde. Sir Edward Grey acabou de me ligar e perguntou se eu poderia dar uma garantia de que, caso a França permanecesse neutra, nós não atacaríamos os franceses. Eu garanti a ele que poderia assumir a responsabilidade por tal garantia e ele usará essa afirmação na reunião do gabinete de hoje. Agora, em Berlim, quando eles receberam esse telegrama, ficaram absolutamente extasiados, estavam literalmente estourando as rolhas de champanhe. Eles responderam imediatamente por telegrama, aceitando o acordo. Na verdade, o próprio Kaiser enviou um telegrama ao rei britânico George V, no qual ele aceitava ansiosamente a oferta. No final das contas, tudo não passou de um mal-entendido. Os britânicos não tinham a intenção de fazer tal oferta. E assim, quando eles estavam recebendo aqueles telegramas, eles ficaram realmente um pouco confusos. Eles responderam aos alemães com um telegrama que dizia: deve ter havido algum mal-entendido entre o príncipe Linchovsky e Sir Edward Grey esta tarde. Sir Edward Grey vai marcar para ver o príncipe Linchovsky amanhã cedo para verificar se há algum mal-entendido da parte dele. Resumindo, como você pode ver, as pessoas realmente não sabiam o que a Grã-Bretanha iria fazer e por causa disso acabaram ficando confusas. Agora, voltando à questão de saber se a falta de clareza da Grã-Bretanha causou a guerra, a pergunta é: algo teria sido diferente se a Grã-Bretanha tivesse sido mais clara? Primeiro, quero abordar a ideia de que, se a Grã-Bretanha tivesse deixado claro que iria para a guerra, talvez os alemães tivessem sido mais conciliadores. A primeira evidência disso é o comportamento dos alemães durante o mal-entendido que mencionei. Eles estavam, e quero enfatizar isso, eles temiam tanto uma guerra com a Grã-Bretanha que, ao acreditarem tê-la evitado, chegaram a brindar com champanhe. Acho que isso apoia um pouco a ideia de que a Alemanha poderia ter sido mais conciliadora se soubesse que os britânicos iriam se envolver. Outra forma de abordar essa questão é analisando as crises marroquinas. Primeiro, explicarei brevemente o que foram. A primeira crise marroquina começou em 1905. O contexto era basicamente que Marrocos era um dos poucos estados independentes restantes no norte da África, e a França queria expandir sua influência lá. Isso era algo que já havia sido aceito pelos britânicos. Agora, o imperador alemão Guilherme viu isso como uma oportunidade para testar a aliança anglo-francesa. Então, o que ele fez foi se opor à expansão francesa no Marrocos. Na verdade, em março de 1905, o próprio Guilherme foi ao Marrocos e lá declarou publicamente apoio à independência marroquina. Como você pode ver, foi um desafio muito direto aos franceses. Guilherme exigiu que toda a questão fosse levada a uma conferência internacional, que decidiria o destino do Marrocos. E sua esperança era que isso isolasse a França diplomaticamente. No final, o plano de Guilherme saiu completamente pela culatra. Os líderes das grandes potências se reuniram em uma conferência na Espanha, mas ao final, a Alemanha ficou isolada. A única nação que apoiou a Alemanha foi a Áustria,
enquanto a França recebeu o apoio de várias nações, incluindo a Grã-Bretanha, a Rússia, a Itália e até mesmo os Estados Unidos. Então, essa foi a primeira crise marroquina, e ela levou de forma bastante direta à segunda crise marroquina. Basicamente, o que aconteceu foi que, após a primeira crise, a França conseguiu aumentar sua influência no Marrocos. Como você pode imaginar, o povo local não ficou feliz com isso. E então, em 1911, uma rebelião estourou em resposta a isso. Os franceses enviaram tropas, e isso provocou a Alemanha. A Alemanha temia que a França fosse tomar completamente o Marrocos, e isso violaria alguns acordos anteriores que a França havia feito. A situação escalou a tal ponto que a Alemanha chegou a enviar um navio de guerra para um porto no Marrocos. Como você pode ver, a situação era bastante séria, e parecia que a guerra poderia ser uma possibilidade real novamente. Essencialmente, a Alemanha estava tentando testar o compromisso da Grã-Bretanha com a França para ver como a Grã-Bretanha responderia. Os britânicos responderam apoiando totalmente a França. Na verdade, o chanceler fez um discurso famoso chamado de Discurso da Mansion House, no qual deixou muito claro que a Grã-Bretanha defenderia a França se houvesse uma guerra. Com França e Grã-Bretanha unidas, e a Grã-Bretanha deixando claro que estava disposta à guerra. Os alemães foram obrigados a recuar e a crise terminou com a França obtendo controle total sobre o Marrocos. Então, voltando ao início da Primeira Guerra Mundial e a essa questão de se a ambiguidade da Grã-Bretanha teve um papel em causar a guerra, parece que a segunda crise marroquina realmente apoia essa ideia. Parece ser um exemplo muito claro da teoria de que, quando a Grã-Bretanha apoiava firmemente a França, a Alemanha recuava. Potencialmente, a mesma coisa poderia ter sido verdade em 1914. Para completar, acho importante abordar o outro lado desse argumento, que é, se a Grã-Bretanha tivesse deixado claro que não se envolveria em uma guerra, será que a França e a Rússia teriam sido mais conciliatórias? Aqui, já não tenho tanta certeza de que isso teria mudado muito. Definitivamente, França e Rússia viam a Grã-Bretanha como muito importante para terem sua aliança. Aqui está uma ótima citação para mostrar isso do Czar Nicolau. Em certo momento, ele disse ao embaixador francês na Rússia: "Teremos assuntos importantes para discutir. Tenho certeza de que concordaremos em todos os pontos. Mas há uma questão que está muito presente em minha mente: nosso entendimento com a Inglaterra. Precisamos fazer com que ela entre em nossa aliança." Assim, com base nessa citação, parece provável que França e Rússia teriam recuado se soubessem que a Grã-Bretanha não se juntaria a elas. Dito isso, acho que vale a pena lembrar como França e Rússia realmente acabaram em guerra com a Alemanha. Foi claro porque a Alemanha enviou ultimatos para ambas. A Rússia rejeitou o ultimato para interromper a mobilização, e a França recusou o ultimato para declarar neutralidade. Tenho que dizer, estou um pouco em dúvida se algum desses países realmente iria aceitar esses ultimatos. Mesmo sabendo que a Grã-Bretanha ficaria de fora, duvido que França ou Rússia aceitassem as exigências alemãs. Acho que teria sido extremamente difícil para o orgulho nacional dessas duas nações serem ditadas pela Alemanha dessa forma. A ambiguidade da Grã-Bretanha levou à Primeira Guerra Mundial. Onde essa ideia se encaixa? No geral, acho-a bem convincente. Em particular, acho que se a Grã-Bretanha tivesse deixado claro que iria se envolver, é bem provável que a Alemanha teria recuado. Outra coisa que favorece essa ideia é que realmente acho muito fácil imaginar que a Grã-Bretanha poderia ter sido mais clara. Assim como na segunda crise marroquina, quando houve o discurso da Mansion House, em 1914 poderia muito facilmente ter havido algo semelhante. Com algum dos políticos britânicos fazendo um discurso afirmando claramente que eles ajudariam a França. No geral, acho que vou colocar esse aqui no nível A, certo? Então, número 5, o sistema de alianças. Essa ideia é frequentemente mencionada ao se discutir as causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, quero explicar a ideia do sistema de alianças e como ele pode ter levado à Primeira Guerra Mundial. Essencialmente, em 1914, as nações europeias estavam envolvidas em uma grande teia de alianças. Por um lado, havia a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e que foi criada em 1882. Por outro lado, havia a Tríplice Entente, que era composta pelo Reino Unido, França e Rússia,
e que foi estabelecida em 1907. Agora, para complicar ainda mais, nações individuais dentro dessas alianças tinham alianças com nações fora delas. E de longe o exemplo mais importante disso é a Rússia, que tinha uma aliança muito forte com a Sérvia. Essas alianças são importantes porque podem ter um efeito altamente escalatório. Isso significa que se dois países tiverem um desentendimento entre si, seus aliados têm muito mais chances de se envolver. Eles podem até estar obrigados por tratado a se envolver, e isso pode levar a uma grande escalada. Claro, foi exatamente isso que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. O que inicialmente era um conflito entre a Sérvia e a Áustria se agravou, porque os aliados de ambos os países vieram em seu auxílio. Agora, na minha opinião, a própria escalada é quase o aspecto mais importante sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Quero dizer, se a guerra tivesse sido apenas entre a Áustria e a Sérvia, isso não teria sido de forma alguma surpreendente ou digno de nota. Teria sido apenas uma das muitas pequenas guerras que estavam acontecendo naquela época. O que faz da Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial é o grau em que ela escalou. Ela passou de um assassinato na Bósnia para a Alemanha invadindo a Bélgica. E quando perguntamos por que uma escalada tão insana aconteceu, o sistema de alianças foi sem dúvida uma grande parte disso. Então, à primeira vista, essa ideia ela parece muito forte, muito difícil de contestar, porém, ela tem algumas possíveis fraquezas. Acho que uma pergunta importante a se fazer é: esses sistemas de aliança sempre existem? Então, por exemplo, se ao longo de toda a história da humanidade sempre existiram sistemas de alianças assim, então, dizer que a Primeira Guerra Mundial foi causada por um sistema de alianças não parece um argumento muito forte, porque isso sempre acontece. Então, colocando de outra forma, quão única era aquela situação que existia antes da Primeira Guerra Mundial com aquele sistema de alianças? De muitas maneiras, quanto mais única aquela situação era para aquele momento específico da história, mais forte essa ideia toda se torna. Bem, eu diria que realmente parece que foi algo bastante único daquele momento específico da história. Por exemplo, se olharmos para como as relações internacionais funcionavam nos anos 1800, depois que as guerras napoleônicas terminaram, as coisas eram realmente bem diferentes. Agora, havia, é claro, alianças, mas elas tendiam a ser muito mais de curto prazo e dependentes de uma questão específica em pauta. Um bom exemplo disso é a Prússia primeiro se aliando à Áustria durante a Segunda Guerra de Schleswig, em 1864. Mas então, apenas 2 anos depois, a Prússia entrou em guerra com a Áustria. Outro bom exemplo disso é a Grã-Bretanha e a França se aliando durante a Guerra da Crimeia na década de 1850, mas então, quando a França entrou em guerra com a Prússia em 1870, a Grã-Bretanha não ajudou a França. A aliança durante a Guerra da Crimeia foi apenas para aquela guerra. Grã-Bretanha e França não foram aliadas durante todo o século. Na verdade, naquela época, a Grã-Bretanha estava seguindo uma política chamada isolamento esplêndido, que era basicamente isolacionismo. Isso significava que ela queria evitar alianças e buscar apenas seus próprios interesses. Então, como você pode ver, o século XIX foi realmente caracterizado por cada país cuidando de si mesmo. Não existiam esses grandes blocos de alianças e, mais importante ainda, não havia 2 blocos igualmente grandes e poderosos que pudessem se igualar se uma guerra estourasse. Esses 2 grandes blocos de alianças realmente começaram a se formar no final do século. Foi em 1879 que a Alemanha e a Áustria-Hungria assinaram sua aliança. A França assinou sua aliança com a Rússia em 1894 e a Grã-Bretanha só se aliou à Rússia em 1907. Então, como você pode ver, esses blocos de alianças realmente só se cristalizaram pouco tempo antes da Primeira Guerra Mundial estourar. Então, voltando à lista de níveis, eu diria que essa ideia tem muitos pontos positivos. Eu realmente acho que foi necessário para a guerra acontecer do jeito que aconteceu e, fundamentalmente, consigo imaginar o mundo de 1914 existindo sem esses blocos de alianças. Em termos de classificação, vou dar um A para essa. Número 6. Sem perceber o quão sangrenta a guerra acabaria sendo. Então, a ideia aqui é que os líderes da Europa estavam dispostos a ir para a guerra em 1914, em grande parte porque estavam enganados.
Eles não perceberam o quão incrivelmente horrível a guerra acabaria sendo. E por extensão, se eles soubessem, se tivessem qualquer ideia de que seria esse banho de sangue que duraria 4 anos, então eles não teriam feito isso. Eles poderiam ter resolvido suas diferenças de forma pacífica. Agora, vamos destacar os pontos positivos dessa ideia. Primeiro, quero argumentar que é verdade que os líderes europeus não perceberam o quão horrível a guerra seria. Agora, há uma boa quantidade de evidências que apoiam isso. Por exemplo, aqui está uma citação do imperador alemão Guilherme. Ele realmente achava que a guerra terminaria em poucas semanas. Ele disse aos seus soldados: "Vocês estarão em casa antes que as folhas caiam das árvores." Agora, Guilherme estava longe de ser a única pessoa pensando dessa forma. Na verdade, o ministro das Finanças da Hungria realmente achava que a guerra não poderia durar mais de 3 semanas. Mais evidências vêm das ações de alguns dos ministérios da guerra. Basicamente, podemos ver, com base no que eles fizeram, que eles não estavam planejando uma guerra longa. O Ministério da Guerra da Rússia recusou pedidos de novas máquinas de escrever, pois acreditava que a guerra seria tão curta que não seriam necessárias. O Ministério da Guerra da Áustria chegou a aconselhar os homens recrutados a não solicitarem o auxílio-desemprego, porque achavam que eles estariam de volta às suas fábricas antes mesmo que os pedidos fossem processados. Em resumo, todos naquela época estavam agindo com suposições totalmente erradas sobre como a guerra iria se desenrolar. Eu acho que, de certa forma, a evidência mais óbvia de que os líderes europeus não sabiam no que estavam se metendo é o fato de que, em muitos casos, a guerra foi desastrosa para eles pessoalmente. 3 imperadores perderam o poder como resultado direto da guerra. O czar Nicolau da Rússia acabou sendo brutalmente executado junto com sua família. Kaiser Wilhelm da Alemanha e Carlos da Áustria-Hungria foram ambos forçados a deixar seus países e ir para o exílio. Então, claramente, em 1914, os imperadores desses países não queriam se envolver em uma guerra que resultaria na destruição de seus impérios e na perda de seu poder. Para outras nações, a guerra também foi catastrófica. Grã-Bretanha e França não tiveram colapso total, mas perderam muitos homens e gastaram enorme quantia de dinheiro. A França, é claro, teve grande parte do seu norte totalmente destruído, e a Sérvia perdeu impressionantes 30% de sua população masculina. Então, resumindo, eu não acho que, em 1914, os líderes europeus teriam iniciado a guerra se soubessem que ela seria tão ruim assim. Então, se for o caso de que eles não sabiam no que estavam se metendo, isso levanta a questão: por que eles não perceberam? Por que não conseguiram prever o horror que estava por vir? Acho que parte do motivo é algo que já citei antes: a Guerra Franco-Prussiana, ocorrida cerca de 4 décadas antes. Essa guerra tecnicamente durou cerca de 9 meses, mas na prática terminou em menos de 2. E eu acho que, potencialmente, muitas pessoas em 1914 poderiam ter pensado que uma guerra seria parecida com aquilo. Claro, a guerra acabou sendo completamente diferente disso, acabou sendo completamente diferente de qualquer guerra que o mundo já tinha visto. E eu acho que uma grande parte do motivo para isso é que houve grandes mudanças na tecnologia militar que favoreceram muito a defesa. Então, estou pensando especialmente em metralhadoras, arame farpado e artilharia pesada. Essas novas tecnologias deram uma enorme vantagem aos defensores e tornaram a guerra muito menos móvel. Na verdade, eu meio que acho que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em um momento bastante único. Haviam ocorrido grandes avanços em armas defensivas, como metralhadoras e arame farpado, mas ainda não tinham sido inventadas novas armas ofensivas poderosas, como tanques e aviões. Acredito que esse é um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial ter sido menos móvel que conflitos como a Guerra Franco-Prussiana e a Segunda Guerra Mundial. Mesmo na frente oriental da Primeira Guerra Mundial, apesar de ser mais móvel que a ocidental, ainda estava longe da mobilidade da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, às vezes eu realmente me pergunto se a Primeira Guerra Mundial tivesse estourado, digamos 10 ou 20 anos depois que tanques e aviões foram desenvolvidos, será que a guerra teria sido muito mais móvel e, portanto, mais rápida? E talvez, por isso, muito menos sangrenta? De qualquer forma, voltando à questão de por que as pessoas em 1914 não perceberam o quão catastrófica a guerra seria. Acho que outra coisa que vale a pena mencionar é que eles não teriam dado como certo o fato de que, em geral,
os combatentes não desmoronaram. Obviamente, a exceção aí é a Rússia, mas acho que a Rússia é realmente a exceção que confirma a regra. Nenhuma outra grande potência colapsou e, embora a Rússia tenha colapsado, ela durou cerca de 3 anos. Agora, na minha opinião, o fato de que os combatentes realmente não colapsaram é algo bastante notável, quando lembramos que havia alguns impérios incrivelmente fracos e até mesmo frágeis lutando. Em especial, penso no Império Austro-Húngaro e no Império Otomano, que na época muitos julgavam estar em seus últimos suspiros. Mesmo assim, resistiram por todos os 4 anos. Acho que, em 1914, a maioria das pessoas teria presumido que uma, ou talvez mais de uma das nações colapsaria bem rapidamente, o que faria com que a guerra terminasse muito antes. Voltando à questão se esse erro de cálculo foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, a ideia parece forte, mas precisamos acrescentar ressalvas. A primeira é que, na verdade, é possível exagerar o quanto as pessoas achavam que a guerra seria curta. Agora, as pessoas definitivamente estavam se iludindo um pouco, mas havia algumas que reconheciam que a guerra poderia sim durar muito tempo. Por exemplo, o general alemão Falkenhayn disse: "Esta guerra vai durar pelo menos 1 ano e meio". Além disso, ao observarmos o comportamento dos líderes na crise de julho, percebemos que estavam realmente apavorados. Comentei antes como muitos líderes europeus ficaram devastados com a iminência da guerra. O primeiro-ministro britânico chorou na véspera. O primeiro-ministro francês quase teve um colapso quando foi à Rússia. O embaixador alemão na Rússia também caiu em lágrimas quando percebeu que a guerra era inevitável. Tudo isso parece indicar que, no fundo, eles realmente sabiam que a guerra poderia ser absolutamente catastrófica. Outro problema com essa ideia como causa da Primeira Guerra Mundial é o seguinte: apesar de não saberem exatamente no que se envolviam, isso sempre acontece. Faz parte da vida. Claro, em 1914 eles não tinham uma bola de cristal e não podiam ver exatamente como as coisas iam acontecer, mas isso sempre acontece. Todas as guerras são, em certo grau, baseadas no fato de as pessoas não saberem como a guerra vai se desenrolar. Porque, claro, se todos soubessem como a guerra iria acontecer, nem se dariam ao trabalho de lutar em primeiro lugar. Então, para mim isso reduz um pouco o valor dessa ideia. Então, onde classificar essa ideia? Acho que vou colocá-la no nível B agora. Há certa verdade nisso, mas não creio que seja tão forte quanto outras ideias. Número 7. A ideia de que todos na época achavam que os atacantes tinham uma vantagem significativa no campo de batalha. Então, essa é uma das causas potenciais menos comentadas da lista, mas na verdade é uma das minhas favoritas. Agora, isso vai exigir alguma explicação. Basicamente, eu tirei essa ideia de um artigo chamado O Culto da Ofensiva e as Origens da Primeira Guerra Mundial, de Stephen Van Everer. Basicamente, a ideia é que todos na época, antes da guerra começar, achavam que quem colocasse suas tropas no campo de batalha primeiro venceria. Eles viam a guerra como uma corrida para ver quem mobilizava e colocava suas forças no campo de batalha primeiro. Eles achavam que se você fizesse isso antes do inimigo, ele não estaria preparado e você venceria rápido. Mas claro, não estou dizendo que isso foi verdade. Na realidade, estava longe de ser verdade. Mas a ideia é que essa era a mentalidade das pessoas naquela época. Agora, o que é tão crucial nisso é que isso pode significar que os países acabam entrando em guerra, mesmo que realmente não queiram. Isso significa que, mesmo que um país não queira uma guerra, ele pode ficar tão preocupado, tão ansioso com a possibilidade de ser invadido e sofrer uma derrota rápida, que acaba invadindo outro país apenas para evitar ser invadido. Agora, eu acho que quando realmente pensamos sobre como seria ter essa atitude, esse conjunto de crenças, muita coisa sobre a escalada antes da Primeira Guerra Mundial começa a fazer muito mais sentido. O comportamento de alguns países faz mais sentido. Por exemplo, isso explica por que foi tão importante para a Alemanha quando a Rússia se mobilizou. Quero dizer, para nós hoje pode parecer superficialmente que a mobilização da Rússia não foi algo tão grave. Afinal, não era intrinsecamente um ato de agressão. Teoricamente, a Rússia poderia só se mobilizar para se preparar para a guerra, sem realmente invadir a Alemanha. No entanto, se você tem essa mentalidade de que quem agir primeiro vence, então a mobilização da Rússia imediatamente se torna uma ameaça incrível para a Alemanha.
Isso significa que, potencialmente, a Rússia poderá colocar suas tropas no campo de batalha primeiro e conquistar aquela vitória rápida sobre a Alemanha. Esse era o medo dos alemães, e foi isso que os levou a emitir um ultimato à Rússia para que parasse a mobilização. E, claro, o fato de a Rússia não cumprir esse ultimato foi, em última análise, como Alemanha e Rússia acabaram entrando em guerra uma com a outra. Acho que essa ideia também influenciou a entrada da Alemanha na guerra contra a França. Claro, o motivo pelo qual a Alemanha acabou entrando em guerra com a França foi porque, novamente, eles emitiram um ultimato, exigindo que a França permanecesse neutra, e a França não cumpriu. E então, mais uma vez, vemos que a Alemanha estava preocupada com a possibilidade de a França partir para o ataque, invadir a Alemanha e, potencialmente, conquistar uma vitória rápida. Talvez, se os alemães soubessem que não haveria uma guerra em que os atacantes teriam vantagem. Se eles soubessem que seria um tipo de guerra muito defensiva, muito lenta, então eles não teriam sido tão determinados a conseguir aquela garantia da França. E talvez por isso não teriam emitido o ultimato e, no fim das contas, declarado guerra. Então, essa é a ideia. Vamos falar sobre o que essa ideia tem de positivo. Bem, uma coisa a dizer é que eu realmente acho que as premissas estão corretas. Acredito que, na época, as pessoas pensavam que os atacantes tinham vantagem. O artigo que citei traz várias citações que comprovam isso. Por exemplo, Alfredo von Schlieffen, autor do famoso Plano Schlieffen, disse: "O ataque é a melhor defesa." Friedrich von Bernhard, outro general alemão, disse: "O modo ofensivo de ação é de longe superior ao modo defensivo." O chefe do Estado-Maior alemão, Helmut von Moltke, disse: "A ofensiva é a melhor defesa." E, finalmente, August von Klein afirmou que a Alemanha deveria estar armada para o ataque. A ofensiva é a única maneira de garantir a vitória. Todos esses são generais alemães, mas pessoas de outras nações diziam coisas semelhantes. Por exemplo, o chefe do Estado-Maior francês, Joseph Joffre, disse que o exército francês não conhece mais nenhuma lei além da ofensiva. Qualquer outra concepção deve ser rejeitada como contrária à própria natureza da guerra. Um sentimento semelhante foi expresso pelo presidente francês, Armand Farier. Ele disse: "Apenas a ofensiva se adequa ao temperamento dos soldados franceses. Estamos determinados a marchar diretamente contra o inimigo sem hesitação." Uma última citação é de Émile Driand, que era membro da Câmara dos Deputados da França. Ele disse: "A primeira grande batalha decidirá toda a guerra, e as guerras serão curtas." A ideia da ofensiva deve penetrar no espírito da nossa nação. Então, isso provavelmente já são citações mais do que suficientes. Espero que você tenha entendido a ideia. Todo mundo na época achava que a maneira de vencer era partir para a ofensiva. A próxima pergunta, então, é: por que todo mundo pensava assim? E eu acho que grande parte da resposta, novamente, está relacionada à Guerra Franco-Prussiana, que eu já mencionei várias vezes no vídeo. O ponto principal em que devemos focar é esse. A vitória rápida da Prússia se deveu em grande parte ao fato de levar suas tropas primeiro à linha de frente. Houve algumas batalhas importantes logo no início da guerra, em que os prussianos superavam os franceses em número, e isso basicamente decidiu a guerra. Não se esqueça que essa guerra ocorreu só 44 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Por isso é fácil entender a preocupação das pessoas com outras nações se mobilizando e vencendo rapidamente. Agora, eu realmente acho que vale a pena mencionar rapidamente que não era loucura ou estupidez as pessoas pensarem dessa forma. Definitivamente existem guerras assim, em que tudo gira em torno do ataque, tudo gira em torno da velocidade. Obviamente a Guerra Franco-Prussiana que acabei de mencionar, mas também a Segunda Guerra Mundial. Uma grande parte do motivo pelo qual a Alemanha conseguiu derrotar a França foi devido à velocidade. Foi porque eles se moveram incrivelmente rápido que os franceses e os aliados foram completamente pegos de surpresa. Eles não conseguiam reagir rápido o suficiente, não conseguiam organizar um contra-ataque rápido o suficiente e, claro, isso significou que foram cercados e foi um desastre. Meu ponto é que há guerras determinadas pela ofensiva. Assim, as citações que mencionei antes não são necessariamente estúpidas e se aplicam a algumas guerras. A Primeira Guerra Mundial não foi esse tipo de guerra, mas sim um conflito de movimentos lentos. Na maioria das vezes, atacar significava sofrer mais baixas que os defensores.
Quanto à questão de isso ter causado a Guerra Mundial, acredito que se todos soubessem disso na época, a crise de julho não teria tomado o rumo que tomou. Então, onde classificar essa ideia? Bem, eu realmente acho que essa ideia tem muito valor e tenho que dizer que é uma das minhas favoritas. Eu acho que isso explica por que a Rússia se mobilizou. Acho que também explica por que a Alemanha foi tão insistente para que a Rússia parasse de se mobilizar. Isso explica por que a Alemanha queria tanto garantir a neutralidade da França. Quero dizer, só essas três coisas já são passos enormes na escalada da crise de julho. Então, acho que essa é uma ideia muito forte e vou dar um A. Ok. Número 8. O imperador Guilherme mudando a política externa alemã. Essa é uma das ideias de longo prazo da lista e requer alguma explicação. Basicamente, é o seguinte. Durante todo o século XIX, todos os países da Europa tinham uma política externa relativamente estável. E para quase todos eles, essa política externa permaneceu a mesma, até 1914, com uma grande exceção, a Alemanha. Supostamente, a Alemanha mudou radicalmente sua política externa, enquanto todas as outras nações da Europa mantiveram as suas iguais. A ideia é que, com a demissão de Otto von Bismarck, o chanceler, e a ascensão de Guilherme II ao poder, a Alemanha começou a se comportar de maneira muito diferente em relação ao resto da Europa, tornando-se muito mais agressiva e assertiva em relação às outras nações. A ideia é que isso teve papel importante em causar a Primeira Guerra Mundial. Então, colocando a ideia de outra forma, se a Alemanha tivesse continuado se comportando como fazia sob Bismarck, então a Primeira Guerra Mundial não teria acontecido. Para abordar essa ideia, primeiro vou explicar por que muitos dizem que houve uma grande mudança na política externa alemã. Então, primeiro, acho que seria bom falar sobre como as coisas eram nos anos 1800 sob Bismarck. Bem, a primeira coisa a dizer é que a principal prioridade de Bismarck era preservar a paz e a estabilidade na Europa. O mais importante é que ele não tinha interesse em que a Alemanha tivesse colônias distantes pelo mundo todo ou uma grande marinha. Isso fica muito claro. Em uma citação de 1873, o embaixador britânico escreveu ao secretário de Relações Exteriores, relatando uma reunião com Bismarck. Em suas palavras, Bismarck não desejava nem colônias nem frotas para a Alemanha. Colônias, na opinião dele, seriam apenas uma causa de fraqueza, porque só poderiam ser defendidas por frotas poderosas. E a posição geográfica da Alemanha não exigia seu desenvolvimento como uma potência marítima de primeira classe. Quando lhe ofereceram colônias, ele as rejeitou e desejava apenas estações de carvão adquiridas por meio de tratados com outras nações. Agora, é preciso dizer que a Alemanha acabou adquirindo algumas colônias na África, mas, fundamentalmente, tinha muito menos do que a Grã-Bretanha ou a França. No geral, Bismarck não estava nem um pouco focado em construir um grande império global como os britânicos fizeram. Na verdade, sua principal preocupação era, na verdade, a França. Ele via a França como principal rival da Alemanha e buscava mantê-la o mais isolada possível em sua política externa. Seu maior medo era que a Alemanha lutasse uma guerra em duas frentes, enfrentando França e Rússia simultaneamente. E como sabemos, ele tinha razão em temer isso. No geral, a principal prioridade de Bismarck era manter a paz e manter a Alemanha fora de conflitos tanto quanto possível. Na verdade, há uma citação muito boa que apoia isso. Bismarck disse de forma famosa sobre os Balcãs que eles, em suas palavras, não valiam os ossos de um único granadeiro da Pomerânia. Como você pode ver, ele focava em prioridades nacionais definidas e não queria que soldados alemães morressem por outros motivos. No geral, Bismarck foi muito bem sucedido em sua política externa enquanto estava no comando, a França permaneceu isolada diplomaticamente e nenhuma grande guerra eclodiu. Tudo isso chegou a um fim espetacular em 1888, quando Guilherme II subiu ao trono. Agora, Guilherme era um homem muito diferente de Bismarck. Os dois homens tinham um relacionamento ruim. E em 1890, ou seja, apenas 2 anos depois que Guilherme assumiu o poder, Guilherme forçou Bismarck a renunciar. Agora, a carta de renúncia que Bismarck escreveu é realmente bastante surpreendente pelo tom que ela adota. Bismarck deixou claro que era contra o que via como a política externa de Guilherme.
e basicamente disse que Guilherme estava arruinando tudo o que ele havia conquistado em sua política externa. Em sua carta, ele escreveu: "Seria impossível para mim implementar as ordens estipuladas por Vossa Majestade no que diz respeito à política externa. Seria impossível após as recentes decisões de Vossa Majestade sobre a direção da nossa política externa. Se eu fizesse isso, colocaria em dúvida todos os importantes sucessos alcançados para o Reich alemão sob uma política externa, segundo a vontade dos 2 últimos sucessores de Vossa Majestade." Então, basicamente ele está dizendo que Guilherme queria mudar completamente a política externa alemã, e ele está dizendo que o que ele queria fazer colocaria em risco os sucessos que a Alemanha teve sob os monarcas anteriores. Bismarck então disse que, se fizesse o que Guilherme queria, isso afetaria todos os sucessos alcançados ao longo de décadas e sob condições desfavoráveis em nossas relações com a Rússia. Então, tenho certeza de que você vai concordar que, para Bismarck criticar o imperador, isso francamente já é algo bastante notável de qualquer forma. Sem Bismarck, Guilherme mudou totalmente a política externa da Alemanha. Ele basicamente abandonou a diplomacia cuidadosa de equilíbrio de poder que Bismarck havia seguido e adotou o que foi chamado de Weltpolitik, que basicamente significa política mundial. Então aqui vai uma citação para apoiar isso. Guilherme disse: "A Alemanha tem grandes tarefas a cumprir fora dos estreitos limites da velha Europa." E ele continuou: "Nosso futuro está menos na Europa do que no mundo inteiro." Então, como você pode ver, Guilherme tinha uma atitude muito diferente daquela que Bismarck tinha. Agora, uma das maiores diferenças entre Guilherme e Bismarck é que Guilherme estava muito mais interessado em adquirir colônias para a Alemanha. Um bom exemplo disso são as crises marroquinas, que citei antes, quando a Alemanha se envolveu na esfera de influência da França, segundo a maioria dos países. Outro bom exemplo é um incidente que aconteceu na China em 1897, chamado de Incidente de Juí. Basicamente, o que aconteceu foi que 2 missionários católicos alemães foram mortos por locais chineses, e Guilherme usou isso como justificativa para exigir território do governo chinês, como compensação. Ele chegou a ameaçar um ataque naval caso suas exigências não fossem atendidas. Como o governo chinês estava muito fraco na época, acabou cedendo. E eles deram a Guilherme o território de Qingdao. Agora, há vários outros exemplos de Guilherme querendo colônias. Por exemplo, em 1899, ele comprou algumas ilhas do Pacífico da Espanha. Outro exemplo muito sombrio de tudo isso é o que aconteceu na Namíbia. A Alemanha conseguiu seu primeiro ponto de apoio na Namíbia quando ela se tornou um protetorado em 1884, e então os alemães decidiram colonizar a região com colonos alemães. Como é de se imaginar, isso não foi bem aceito pelos habitantes locais, gerando grande tensão entre a população nativa e os colonos alemães. Isso acabou resultando em uma revolta em 1904, que Wilhelm reprimiu brutalmente, levando à morte de até 90.000 namibianos. Muitos de vocês talvez saibam que isso é frequentemente chamado de o primeiro genocídio do século XX. De qualquer forma, como vocês podem ver, Wilhelm definitivamente queria colônias muito mais do que Bismarck queria. E isso é importante, em parte porque levou às crises marroquinas. Também foi um dos principais motivos para ele fortalecer a marinha alemã, o que levou à corrida armamentista naval, que eu mencionei anteriormente. No entanto, acho que algo ainda mais importante que Wilhelm fez foi sua decisão de não renovar um tratado com a Rússia. O que aconteceu foi que, em 1887, quando Bismarck ainda estava no poder, a Alemanha assinou o que ficou conhecido como o Tratado de Resseguro com a Rússia. O Tratado de Resseguro foi basicamente criado para acalmar as relações entre a Rússia e a Alemanha. Ambos os países concordaram que permaneceriam neutros caso o outro se envolvesse em uma guerra com outra grande potência. Agora, o que é realmente importante sobre o Tratado de Resseguro é que ele só durou 3 anos, após os quais deveria ser renovado. No entanto, nesse momento, Guilherme estava no poder e decidiu não renovar o tratado. Agora, na minha opinião, a importância dessa decisão não pode ser exagerada. Kristart, isso prejudicou as relações entre Alemanha e Rússia, tornando mais provável uma guerra entre elas. Mas outra consequência realmente importante é que isso levou a Rússia a se aproximar da França.
o que acabou resultando na assinatura da Aliança Franco-Russa apenas 4 anos depois. A Aliança Franco-Russa foi fundamental para a escalada da crise de julho ocorrer como ocorreu. Acho que vale a pena explicar rapidamente por que Guilherme decidiu não renovar o Tratado de Resseguro. Um dos principais motivos era que ele achava que a Rússia se beneficiava mais do tratado que a Alemanha. Por exemplo, a Rússia queria o apoio da Alemanha contra os otomanos, mas não tinha nada a oferecer em troca. Outro motivo importante pelo qual Guilherme não queria renovar o tratado é que ele queria que a Alemanha se aproximasse da Áustria. Como você sabe, Áustria e Rússia tinham relações ruins na época. Até aquele momento, a Alemanha vinha tentando manter boas relações com a Rússia e com a Áustria ao mesmo tempo. Mas Guilherme basicamente chegou à conclusão de que isso não seria possível. Então, basicamente, ao invés de tentar manter essa posição intermediária entre dois rivais, ele decidiu tomar uma posição clara e favorecer a Áustria. Um último motivo pelo qual Guilherme não renovou o tratado é que ele achava que distanciar a Alemanha da Rússia ajudaria nas relações da Alemanha com a Grã-Bretanha. Na época, a Grã-Bretanha tinha más relações com a Rússia devido a uma disputa de poder no Afeganistão, conhecida como Grande Jogo. Guilherme esperava que, afastando a Alemanha da Rússia, se aproximasse da Grã-Bretanha e isso o beneficiasse nas disputas com a França. Enfim, voltando à lista de níveis, a questão é: Guilherme transformou a política externa alemã, e se sim, isso causou a Primeira Guerra Mundial? Bem, acho que essa ideia é forte, e acredito que Guilherme mudou a política externa da Alemanha. E, o mais importante, eu realmente acho muito provável que, se a Alemanha tivesse permanecido como era, se tivesse mantido aquele tipo de política externa bismarckiana que tinha antes, então a Primeira Guerra Mundial teria sido muito menos provável de acontecer. Acho que a decisão de Guilherme de não renovar o tratado com a Rússia é potencialmente um grande momento. É fácil perceber como isso ajudou a iniciar a Primeira Guerra Mundial. Em termos de pontos fracos dessa ideia, para mim, o único problema é o fato de ser algo bastante a longo prazo e indireto. Por exemplo, a decisão de não renovar o tratado com a Rússia foi em 1890, ou seja, 24 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Então, a relação disso com o início da Primeira Guerra Mundial é um pouco indireta. E por esse motivo vou descontar um pouco. Mas no geral acho que é uma boa teoria. Acho que é uma boa ideia, então vou dar um B. Certo, agora para a nossa última causa em potencial, esta é o declínio do Império Otomano. Esta é bem direta. A ideia basicamente é que, nos séculos anteriores ao início da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano vinha declinando. Cerca de 400 anos antes, o Império Otomano atingiu seu auge em meados de 1500, quando controlava todos os Balcãs, incluindo a Hungria. Com o tempo, o Império Otomano declinou e perdeu o controle dessas regiões. No início dos anos 1900, os otomanos tinham pouco poder nos Balcãs. Agora, o motivo pelo qual isso era importante é porque, à medida que o Império Otomano declinava, deixava os Balcãs como uma região muito instável. Basicamente, os Balcãs tinham fronteiras muito mal definidas e disputadas. No geral, era de longe a região mais instável e explosiva da Europa. Acho que vale dizer que as pessoas da época estavam bem cientes disso. Por exemplo, há uma citação muito famosa de Bismarck, de 1888. Ele supostamente disse: "Um dia, a grande guerra europeia vai surgir de alguma maldita tolice nos Balcãs." Então, se os Balcãs eram tão instáveis, isso nos leva à pergunta de por quê, e uma grande parte da razão é, claro, o declínio do Império Otomano. É fácil entender como o declínio do Império Otomano levou à instabilidade dos Balcãs. Essencialmente, à medida que os otomanos perdiam o controle dessas áreas, o que iria acontecer com elas era motivo de disputa. Uma opção era que elas se tornassem nações independentes, que foi, claro, o que aconteceu com países como a Grécia ou a Sérvia. Como você pode imaginar, era isso que a maioria das populações locais queria. Outra opção era que elas fossem engolidas pelos outros dois grandes impérios da região, a Áustria ou a Rússia. Áustria e Rússia desenvolveram sua rivalidade justamente por disputarem o maior território possível nos Balcãs. Esse é um dos principais motivos do relacionamento deles ter azedado. De qualquer forma, no final dos anos 1800,
O mapa dos Balcãs era extremamente complicado e, francamente, um pouco insano. Algumas regiões tinham total independência dos otomanos. Outras áreas eram, no papel, parte do Império Otomano e eram internacionalmente reconhecidas como parte do Império Otomano. Na verdade, os otomanos não controlavam essas regiões. O exemplo mais importante disso é, claro, a Bósnia, que ainda era oficialmente parte do Império Otomano, mas era administrada pela Áustria-Hungria. Isso é, claro, o que levou à crise da Bósnia de 1908. Em resumo, toda a situação era uma bagunça, e foi essa bagunça que tornou a região tão propensa à instabilidade e à violência. Voltando ao início da Primeira Guerra Mundial, a ideia é essa. Se o Império Otomano tivesse permanecido forte, se continuasse controlando os Balcãs, essa região não teria se tornado tão incrivelmente instável. Portanto, a Primeira Guerra Mundial não teria ocorrido. Antes, quero comentar alguns problemas que vejo nessa ideia. Primeiro, para mim é muito difícil imaginar um mundo em que o Império Otomano não tenha declinado. Já gravei um vídeo explicando por que o Império Otomano ficou tão fraco. Se você viu esse vídeo, sabe que os problemas deles eram bem enraizados e estruturais. Isso significa que é muito difícil para mim imaginar um Império Otomano que tenha chegado aos anos 1900 ainda muito forte e ainda com um controle firme sobre os Balcãs. Agora, outro problema que eu tenho com essa ideia é que ela é um pouco indefinida e vaga. Quero dizer, mesmo se fôssemos postular um mundo em que o Império Otomano ainda fosse muito forte no início dos anos 1900, a questão é, como exatamente isso teria acontecido? Isso poderia ter acontecido de infinitas maneiras. É meio que o oposto do assassinato de Fran Ferdinando, onde, nesse caso, é muito fácil imaginar um contrafactual específico em que Fran Ferdinando faz uma curva diferente com seu carro e, portanto, não é assassinado. Assim, sabemos bem como a Europa seria no dia seguinte se Fran Ferdinando não tivesse sido assassinado. Ela teria parecido essencialmente exatamente igual ao que parecia no dia anterior. No entanto, um mundo em que o Império Otomano ainda era forte no início dos anos 1900 é simplesmente um planeta completamente diferente daquele em que realmente vivemos. Isso faz com que fique um pouco difícil de avaliar. Então, por esses motivos, acho que essa ideia não é das mais fortes. E por isso acho que vou colocá-la no nível C. Então aqui temos o ranking final. No nível A temos o assassinato de Francisco Ferdinando, a Grã-Bretanha não deixando claro o que faria, o sistema de alianças e todo mundo achando que os atacantes tinham uma vantagem significativa. No nível B, temos as pessoas não percebendo o quão longa e sangrenta a guerra seria e o imperialismo de Guilherme II. No nível C, temos a corrida armamentista naval entre a Grã-Bretanha e a Alemanha e o declínio do Império Otomano. E no nível D, temos o ressentimento francês por causa da Alsácia e Lorena. Curiosamente, não coloquei nada no nível S, e acho que isso é realmente apropriado. Eu realmente acho que uma das coisas que torna essa uma questão tão difícil e famosa é que há tantos fatores diferentes que contribuíram para o início da guerra. Não existe um único fator que realmente explique tudo. Então é isso. Essas são as causas da Guerra Mundial. Coloquei cada uma em seu devido lugar. A questão foi resolvida. Parabéns a todos. Espero não ver mais livros, artigos ou vídeos sobre essa questão. Obrigado.